Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, da Paraxá, nosso shiur semanal sobre a Paraxá da semana. Bem, antes de tudo, falar quem nós somos. Meu nome é Marco Rodrigues. Estamos aqui toda semana, eu e a Luana, explicando um pouquinho diretamente de Portugal, da terra. Voltamos aí para as origens de Sefarad, que é Portugal e Espanha, essa terra que há tantas promessas, há tantas profecias que nem imaginamos que tem tanta profecia assim. Muitas pessoas só colocam ali justamente aquela profecia que aqueles de Sefarad que vão habitar o Negev, mas não fazem noção de quantas profecias tem falando de Sefarad, quantas profecias tem falando justamente daqueles que são de origem de Portugal e Espanha e todas aquelas nações que foram formadas ao redor do mundo. Até essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha foi providência do Eterno. A gente tem que lembrar sempre que tudo o Eterno está fazendo, fez, está fazendo e fará para que o seu objetivo seja cumprido, que é ele reinar no meio de nós, que o reino do Mashiach venha. E assim nós estamos aqui, em terras longínquas, para muitas pessoas em Portugal também, muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas de língua portuguesa ao redor do mundo, ensinando um pouquinho do que nós temos aprendido, porque o judaísmo messiânico não é algo que se aprende no YouTube, não é algo que se aprende na internet, não é algo que se aprende simplesmente de qualquer forma, zapeando aí de uma fonte para outra. Ele é algo que se aprende na relação mestre-discípulo. E nós somos vinculados, nosso mestre, é o pessoal da Shuvu, que são os rabinos da Yeshivat Shuvu e do Ministério Havat Ami, liderado pelo Rabino Yitzhak Shapira, que é um judeu crente no testemunho de Yeshua. Outros judeus crentes no testemunho de Yeshua fazem parte desse ministério, que é o Rabino Bernstein e outros rabinos que são professores na Yeshivat Shuvu, e temos muitas e muitas pessoas das nações que têm aprendido e têm se formado aí nessa grande escola, que é a maior escola Yeshiva judaico messiânica de todo mundo. E nós aqui estamos dando a nossa contribuição para a língua portuguesa, para que o conteúdo chegue em língua portuguesa a todos vocês. E assim nós fazemos da mesma forma que o nosso mestre Yeshua nos ensinou. Por onde estiverem andando, fazer discípulos. Não é só o id pontual, é o id enquanto nós estivermos andando. Assim como nós oramos hoje no Shema, e tem, enquanto nós estivermos no nosso caminho ensinando aos nossos filhos naturais, mas filhos também aqueles que se achegam para aprender da Torá, e que esses filhos da Torá se tornem também pais de outros na Torá, e assim sucessivamente, porque realmente o mundo caminha para a perdição, o mundo caminha para o mal, o mundo caminha para a ausência da Torá, a ausência de instrução, a ausência do mínimo ali de parâmetros, o sou livre significou tudo é liberado, tudo é permitido, a liberdade virou libertinagem. E aqui nós pregamos a liberdade no Mashiach, da forma que o Messias Yeshua, ele pregou no contexto original, como um bom judeu, como autêntico judeu, como estava cravado lá na cruz, rei dos judeus. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Yeshua é o rei dos judeus. E Yeshua, para nós, veio como Mashiach ben Yosef, e isso está na literatura judaica, não é inventado, não é cristianismo. E ele voltará como Mashiach ben David. Aquele mesmo Mashiach ben David que todo final de Shabat cantamos em Eliyahu Hanavi, que Elias virá antes do Messias, filho de Davi. Então, nosso papel é o quê? É unificar, é unir, é entender. É nós que somos das nações, aprendemos a Torá com aqueles que têm a Torá, que a Torá é deles, a Torá é do povo judeu, a interpretação, os oráculos são do povo judeu. Mas também esses judeus enxergarem nas escrituras, nas suas próprias escrituras, na Torá, nos profetas, nos escritos,
todas as profecias falando de Yeshua, o Messias. Então, estamos na Parashá Ekev, né? Já aí, rumando, Rosh Hashanah está chegando perto. E vamos chegando daqui a pouco em Simchat Torá, que é a festa, que é a alegria da Torá no final de Sukkot, que é quando nós rebobinamos, né? Quando a gente fala, é quando a gente, quem não sabe, né? Quem nunca viu, a Torá, na verdade, é um rolo com os 5 livros, né? Com os 5 primeiros livros que estão na nossa Bíblia impressos, mas ele, na verdade, a Santa Torá é um rolo, é um pergaminho feito de um animal kasher, né? A gente já falou sobre Kashrut também. Mas esse rolo nós lemos a cada semana, são 54 porções, e essas 54 porções são lidas ao longo do ano, começando geralmente ali entre o mês de setembro e outubro, que são quando começa o ano novo judaico. E é rebominado esse rolo no Simchat Torá, na alegria da Torá, onde homens, mulheres, todos dançamos com as Torot, né, com a Torá na sinagoga. Bem, hoje nós estamos na Parashá Ekev. A Parashá Ekev, ela começa em Deuteronômio 7:12, e eu queria pegar hoje justamente do primeiro versículo, que já é tão rico nessa Parashá, para a gente fazer hoje nosso ensino, nossa palavra aqui, e ver a profundidade que há na língua hebraica e que há nos ensinos dos sábios sobre essa passagem. Bem, Deuteronômio 7:12 começa assim: portanto, nas nossas Bíblias em português, portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor Adonai, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Bem, eu marquei aí em amarelo 4 palavrinhas que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? São 4 palavras que são o que eu chamo de, e o Rabino Shapira chama também em um de seus livros, de os passos do Messias, né? Ele coloca de outra forma, mas eu coloco aí como os passos do Messias. Se a gente seguir os passos do Messias, com certeza nós vamos apressar a vinda do Messias. Simplesmente porque esse versículo, ele não começa com Ekev. Geralmente a gente fala que a primeira, segunda, terceira palavra de um versículo, de uma parashá, de uma porção, dessas 54 porções, é o que dá um nome à porção. Só que essa poderia começar como Verraiá, como está essa primeira palavra, e vamos falar muito sobre Verraiá hoje, que é o segundo rolinho que vai dentro do tefilim, falando justamente do Shema. Tefilim, que é a caixinha que a gente coloca no nosso braço direito ou esquerdo, dependendo do braço forte que seja da pessoa, e na testa. Mas o Verraiá, ele dá outras noções. Mas primeiro vamos falar do Ekev, tá? Da palavra Ekev, que é a palavra justamente que é a palavra da nossa Parashá. É a palavra-chave. Vamos ao próximo, por favor. Ekev, que está traduzido em português para portanto, que na verdade é um conectivo, ele é um e se, consequentemente, portanto, dependendo da tradução da Torá que você vê, você vai pegar uma dessas palavras. Que ele dá uma ideia de consequência, ele dá uma ideia realmente de continuidade. Ele não dá uma ideia, ao contrário, de si, né? Que o si é em hebraico, ele dá uma ideia de condicional. Ele por Ekev, dá uma ideia de consequência. Mas o interessante é que no hebraico, nós sabemos que no hebraico, no rolo da Torá, nós não temos vogal, né? As vogais foram introduzidas pelos maçoretas séculos e séculos depois, para que não se perdesse como nós líamos a Torá, principalmente por conta dos exílios que o povo de Israel foi submetido. Mas a palavra Ekev, ela escreve da mesma forma que a palavra Akev. Exatamente da mesma forma. Ou também algumas pronúncias usam Ekev. E ela pode significar calcanhar. Ué, o que calcanhar tem a ver, né? A gente faz até uma comparação, uma ligação entre Ekev e o povo de Israel, justamente com a parte de quem segurou o calcanhar de quem. Vocês lembram dessa história?
Esaú e Jacó, né? Então, nós lembramos dessa palavra que quando segurou o calcanhar do outro quando saiu do ventre. E muito engraçado que a gente está falando muito de Esaú, Jacó e de Esav, né? Que é o nome de Esaú, e o que representam esses dois. A gente tem falado isso ao longo das últimas semanas, né? Que Jacó significa justamente o povo judeu, o povo de Israel, e Esaú é uma representação do cristianismo, uma representação de Roma, uma representação desse império, desse último reino, até o último reino que temos ali na estátua de Nabucodonosor, né? E a palavra também pode representar, ela pode significar atraso. Mas há interpretações de Ibn Ezra, principalmente, falando sobre isso, que a palavra, apesar de ele traduziu dessa forma, há alguma discussão sobre isso, poderia significar recompensa, e ele faz algumas ligações justamente com os Salmos, né? Quando Davi fala, se eu não me engano, em Salmo 119, que ele fala de Ekev, e ninguém sabe o que aquele Ekev significa, que não está falando, portanto, porque está no final da palavra, no final da frase. Não poderia existir uma condicional no final da frase. E Ibn Ezra explica justamente sobre a recompensa. Mas hoje eu separei um comentário do Or HaHaim, né, que inclusive é um dos grandes comentaristas da Torá, mas o nome dele não é Or HaHaim, né, mas ele ficou conhecido como muitos outros rabinos ficaram conhecidos pelo nome de seus livros de comentários sobre a Torá. Então, nós chamamos ele de Or HaHaim, Or que significa luz, né? Então, Or HaHaim fala no próximo slide sobre Deuteronômio 7:12, comentando que há outros casos em que a palavra Ekev é usada de forma semelhante por nossos sábios, como em Sotá 49, onde a Mishnah diz que no final do período anterior à chegada do Messias, o comportamento desrespeitoso se tornará norma. Eu conheço isso de algum lugar, vocês não estão achando isso? Vocês não estão achando que o mundo está dessa forma? O comportamento desrespeitoso. E não estou falando só desrespeitoso em relação ao mundo aí fora, porque, como diz a própria Bíblia, as escrituras falam que o mundo já está julgado. O mundo já está perdido. Ímpio continua sendo ímpio. Então, enquanto o ímpio permanecer ímpio, ele já está julgado. O verdadeiro julgamento não são para aqueles ímpios, são para aqueles que já começaram a andar nos passos do Messias, ou ainda já começaram a andar nos passos do Deus de Israel. Então, nesse passo a passo, alguns estão no início da caminhada, alguns reconheceram o Deus de Israel como o único Deus. Outros reconheceram que o único Deus é o Deus de Israel e eu quero começar a andar pelos caminhos da Torá. Outros já seguem os caminhos da Torá. Então, até dentre esse meio, está se tornando comum o comportamento desrespeitoso. Está se tornando norma. Principalmente quem? Entre aqueles que estão no início da caminhada com aqueles que já estão mais avançados no nível de observância na caminhada. E trocando em miúdos, eu posso falar diretamente para vocês. Muitos que vêm das nações, assim como nós que viemos das nações, e começam a andar nos passos do judaísmo messiânico. E começam a falar o seguinte: não, eu sigo isso porque eu concordo com isso, e isso aqui eu não concordo porque isso daqui são tradições de homens. Esse é um tipo de comportamento daqueles que se dizem judeus messiânicos que está virando norma. É um comportamento desrespeitoso. Mas isso tudo eu posso dizer e afirmar para vocês, é previsto. É necessário que aconteça. A porta, como a gente fala, né, no meio cristão, a gente fala que a porta é estreita, não é? E isso vai acontecer, gente, como um funil. Muitos vão se encantar, vão se iludir até com o judaísmo messiânico e assumir uma identidade judaica de uma forma forçada.
Mas na hora que o calo aperta, vamos dizer assim, ou na hora que não tem conhecimento ou explicação suficiente para aquela palavra ou para aquele mandamento, e a gente fala, e os rabinos comentam sobre Deuteronômio 7,12, dizendo que é a guarda dos mandamentos, principalmente aqueles mandamentos suprarracionais, como estão escritos, ou os Hukim, que a gente não tem explicação sobre, esses são os mais questionados. Ou ainda, a tradição do povo de Israel, ou as decisões do povo de Israel são questionadas. Não sabe a diferença de mandamento que está na Torá, o Deoraita, e não sabe a diferença do de Rabanan. E não sabe nem o porquê existem mandamentos da Torá, que são os Deoraita, e não sabe que são mandamentos de Rabanan, que são os mandamentos rabínicos. E não sabe nem o porquê existem aquele conjunto, aquele compilado de normas que é chamada de Halachá, que ela não surgiu do nada. Ela não foi criada do nada. Ela não instalaram os dedos e falaram, agora vamos fazer isso. E utilizam mensagens que estão na Brit Hadashah de forma errada, deturpada, assim como deturpam, e a gente vai falar sobre isso, os escritos de Paulo, para dizer, não, isso são tradições de homens, eu não quero essa parte, ou seja, eu quero me chamar de judaísmo messiânico, mas eu quero continuar sendo igreja. Praticamente é isso. Ou um novo nome. Eu acho que a gente deveria criar um novo nome para esse tipo de religião. Na verdade, existe um novo nome. No nosso meio, nós falamos sobre isso. Se chama Movimentos de Raízes Hebraicas. Não se chame de judeu messiânico. Coloque lá que você é um movimento de raízes hebraicas. Eu faço da minha forma. Eu faço do meu jeito. E é esse comportamento desrespeitoso que está se tornando norma no nosso meio e no meio dos ímpios também. Porque o mau testemunho que a gente dá para ir fora, com muitos seguidores, né? Agora que é fácil ter muitos seguidores, é a moda você ter muitos seguidores. E eu não estou falando que é errado ter seguidores, mas vamos fazer discípulos. Mas se você não tem capacidade de ser discipular alguém, caia fora. Porque nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas o período imediatamente anterior à chegada do Messias é referido como Ekev. Da mesma forma, uma vez que as pessoas tenham atingido o nível em que cumpre todos os mandamentos de Deus, elas se qualificam para uma vida cheia de alegria. Alegria, simra, como eu falei anteriormente aqui para o pessoal, simra, que se você inverter as letras no hebraico, dá massar, que são justamente machar, que é a raiz, o radical de Messias, de Mashiach. Mashiach é alegria. Andar nos caminhos da Torá é alegria. Seguir os mandamentos de Deus é alegria. Torá, o mitzvot, por que Torá, o mitzvot é falado separadamente? Existe esse comentário? Porque Torá são os mandamentos que nós podemos aferir diretamente que estão na Torá. Não bastaria falar Torá? Ué, se os 613 mandamentos estão na Torá, bastaria falar Torá, não precisaria falar Torá ou mitzvot. Mas é falado Torá ou mitzvot porque são os mandamentos da Torá e são aquela vivência, aqueles julgados, aquelas cercas, aquela halahá, aquele caminho que o povo de Israel teve que determinar. Não foi, muita gente pensa que o derramamento do Espírito aconteceu lá em Atos, em Pentecostes, que não sabe nem que Pentecostes é a festa de Shavuot, é uma festa judaica. Mas e a divisão do Espírito para os 70 anciãos? E a escolha do Sanhedrin, que é os 70 anciãos, estavam se referindo, os 70, 72, estavam se referindo sobre o Sanhedrin? Gente, é simples. Yeshua disse, aqueles que se assentam na cadeira de Moisés. Quem são os que se assentam na cadeira de Moisés? Não sabe de história, não sabe de arqueologia.
O que significa cadeira de Moisés? Aquele que se assentava na cadeira de Moisés é aquele que se assentava na cadeira que se chamava cadeira de Moisés para julgar, para fazer um julgamento. São os posquim, são aqueles que fazem as normas para aquela comunidade. Continua o próximo, por favor. Rabino Barria, que é outro rabino, um comentarista francês, fala, também comentando sobre Deuteronômio 7,12. Todas as promessas feitas nessa porção da Torá, porque Deuteronômio 7,12, ele fala do início, né? Fala justamente ali do, portanto, se vocês deram vida aos juízes, guardarem, cumprirem, guardará a aliança e misericórdia prometida sob juramento aos seus pais, e começa uma sucessão de bênçãos. Fala que as mulheres não vão ser mais estéreis, vão frutificar, o povo de Israel vai frutificar, vai fortalecer, vai ter bênçãos, vai ter isso, vai ter aquilo. Só que todas as promessas feitas nessa porção da Torá são de uma dimensão física. Elas referem-se aos benefícios derivados por nossos corpos nessa vida terrestre, nessa vida terrena, que é apenas um prelúdio para a vida no mundo vindouro. Uma razão pela qual esse tipo de recompensa é descrita como Ekev, está fazendo referência justamente aos comentários de Ibn Ezra e de Or HaHaim sobre isso, ou Ekev, também essa recompensa, ela é tratada como Ekev, algo baixo, ou no fundo, como calcanhar, porque Ekev vem de Akav, da Kev, também que é calcanhar, ou Ekev, também se fala Ekev. É que a recompensa compartilhada nesse mundo por mitzvot realizada aqui é insignificante em comparação com o que nos espera no além, que espera a gente no mundo vindouro. Muitas pessoas fazem mitzvah, querem cumprir mitzvah para ter a recompensa aqui, ou para ser visto por homens. Gente, nós não cumprimos mitzvot, nós não cumprimos Torá para termos recompensa aqui nesse mundo. Nós temos bênçãos associadas a isso? Temos. Mas não é por isso. Ainda, como diz o Nishmat Kohai, ainda que nós agradecêssemos que a canção do mar estivesse em nossa boca, ainda que tivéssemos todas as bênçãos e podemos colocar dessa forma, isso é muito pouco perto do que nós teremos no mundo vindouro. E mesmo se nós não tivéssemos nada, se só fizéssemos, se só tivéssemos Nisayon, se nós tivéssemos só tentação, se nós tivéssemos prova, nós não cumprimos mitzvot para, como muitas pessoas falam, para salvação. Nós não cumprimos mitzvot para ter bênção aqui nessa terra. É como você amar, gente. Amar no sentido do amor pleno é você fazer aquilo que aquela pessoa gosta, ainda que ela não espere, ainda que ela não te peça. Quantas vezes eu tento agradar minha esposa com algo que ela, por mais que ela não goste de surpresas, por mais que ela brigue comigo, eu tento fazer. Eu tento saber o que ela gosta. Eu tento saber o que ela quer, o restaurante que ela gosta, a flor que ela gosta, o livro que ela gosta. Bem que a minha é muito fácil, é só comprar livros que falem sobre a Torá, é muito fácil. Mas, gente, o amar é você fazer sem esperar receber em troca. E o Eterno é tão perfeito que deixou o manual de instruções para a gente. Deixou um povo separado para nos explicar qual é a forma. O Eterno é tão bom, gente, que deu seu próprio filho, Yeshua, que através do sangue dele nós fôssemos enxertados nesse povo. Mas não é para as bênçãos nesse mundo. As bênçãos desse mundo, sim, tem a prosperidade. E eu já falei muitas vezes aqui, o segredo da prosperidade é a Sedaká.
E a gente está chegando no período de Yom Kippur, quando a gente fala dos 3 T's, né? Sedaká, Techuvá. Gente, é fazer sem interesse. Voltando. A recompensa compartilhada nesse mundo por mitzvot aqui realizada é insignificante em comparação com o que nos espera no além. Essa parte da recompensa é aludida na palavra. Vamos lá? Quem lembra de hoje? Quem lembra do Shema? Verraiá. Verraiá, que começa essa paraxá, ela não começa Ekev, ela começa Verraiá Ekev. Enquanto Ekev se refere a este mundo, Verraiá se refere ao mundo vindouro, porque ela contém as letras do tetragrama. Se você inverter as letras de Verraiá, você tem o Yud, o rei, e o Vav, o rei. É o santo nome do Eterno. É a manifestação mais poderosa do julgamento. Então, gente, não faça para esse mundo. Nós fazemos em Ekev, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Nós fazemos em Ekev para ligar no Hashamai, no reino dos céus. E não quer dizer que nós vamos para o céu, não, tá, gente? O reino dos céus. O reino dos céus é aqui. E o passo a passo? Vamos ao passo a passo, que é o próximo slide. Que está no livro As Boas Novas, segundo a Covid-19, do Rabino Shapira. E essa é a diferença de nós aprendermos com um rabino judeu autêntico, que ele nos dá essas preciosas dicas. Que nessa paraxá, lá em Deuteronômio 7,12, nesse versículo 7,12, você tem essas 4 palavras, essas 4 verbos. Verbos significam ações. Começa, Verraiá, Ekev, Shmeum. Quando fala Ekev, a gente está se referindo ao atraso. A gente está se referindo até fica mais bonito, né? Quando a gente voa de avião e sabe, né? Ou quando a gente faz muita transmissão também a gente fala, né? E a gente tem até aquelas piadas que a gente faz quando a pessoa não está escutando no retorno, tem um delay, né? É o delay, é o atraso, é a demora. Tudo começa o passo a passo em reconhecer que nós somos o motivo do Mashiach não ter voltado. Nossas atitudes são as atitudes erradas que não causam zelo ao povo de Israel. O Messias não voltará enquanto Israel não falar Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai, em nome do Senhor. E esses quatro passos do atraso, e nós podemos apressar, e vamos ver uma passagem que fala sobre isso. Depois vai para o Tishme 1, que é o ouvir. Ouvir. Nossa, reconhecer, ouvir, aprender. Depois guardar. Depois fazer, né? O guardar é realmente você compreender. Nós somos instruídos pela Torá no Nascer Benishma, que é justamente faremos e ouviremos. As muitas pessoas querem ouvir e depois fazer. Qual o conceito de fazer depois ouvir? É justamente a receita de bolo já está pronta, gente. São quase 6.000 anos de história. São quase 6.000 anos desde Adão até nossos dias. E nós queremos inventar a roda. Eu não concordo. Eu não vou fazer dessa forma. Eu não vou fazer desse jeito. Isso é mandamento de tradição de homens. Mas o nosso passo é reconhecer o atraso, reconhecer que nós somos o motivo do atraso, nós somos o motivo do Ekev,
Nós temos que ouvir, nós temos que guardar. Guardar não necessariamente é fazer, porque o fazer muitas vezes vem antes do ouvir, como eu falei, mas o guardar é você proteger. Não é como Pedro também, que vai sacar a espada e vai proteger da forma de Pedro. Mas porque a nossa espada não é física, a nossa espada é a palavra da verdade. São as escrituras. É ali que a gente ganha a força necessária para combater esse tipo de... Vamos colocar aí no jargão, heresias. E a ação, vasten, veasten. A ação não quer dizer ação de fazer. Essa ação é o que a gente está fazendo aqui. A ação é de que outros aqui estão fazendo muito bem, de ir até o próximo e levar essa mensagem adiante. Mas a melhor forma de levar essa mensagem adiante é de trás para frente. É falar com essas pessoas, sim, mas elas têm que perceber que antes disso nós guardamos, porque não adianta ser meros faladores, explanadores da palavra e não guardarmos aquilo, não cumprirmos aquilo que nós fazemos. Nós somos bons ouvintes, porque nós somos bons discípulos, nós temos um só mestre. Passa para ti um mestre, estabeleça para ti um mestre, como está lá em Pirkei Avot. E nós reconhecermos que nós somos a causa, nós somos a principal causa desse delay. E quando a gente fala desse atraso, e a gente lembra justamente do apóstolo Pedro falando que nós podemos apressar a volta do Messias, e muitas pessoas ainda não entendem. Só depende de nós. E eu digo ainda mais, como eu falo sempre, essa missão, gente, a maior missão de trazer as nações está depositada sobre os povos de língua portuguesa e espanhola. Um pouco da língua francesa também. Um pouco da língua alemã também. Mas o grande boom que dividiu o mundo, os judeus não foram expulsos de Portugal e Espanha justamente no momento em que o mundo foi dividido em Portugal e Espanha, ao acaso. Vocês já pararam para pensar nisso? É porque nós somos as sementes, o Zera Israel. Nós não somos judeus. Pela halachá, não somos. Mas temos a semente de Israel. Nós temos a semente física, pode até ser, mas nós temos a semente espiritual daqueles que foram os primeiros, os pioneiros a pisar nas nossas terras. Os costumes. Mas somos um povo. Somos o povo brasileiro, os povos da América Espanhola, os mais misturados. Somos o maior exemplo de assimilação do povo de Israel, assim como Israel foi assimilado. Você está preocupado em ser tribo perdida? Nós já somos a tribo perdida, gente. Nós já somos a maior mistura que tem. O que nós temos que fazer é resgatar essa centelha de santidade. Vamos para o próximo, por favor, que a gente vai falar do atraso e da volta do Messias, o que a gente pode fazer quando a gente reconhece que nós somos os causadores desse atraso. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. O que é uma pessoa santa e piedosa? Que guarda os mandamentos do Eterno. Ser santo não é aquele que tem uma auréola na cabeça, gente. Ser santo não é simplesmente você falar para a pessoa não fumar, não beber, não ter prostituição. Esse é o início da caminhada. As pessoas confundem o início da caminhada com a jornada em si. Viver de uma maneira santa e piedosa é tentar absorver do Eterno a cada dia.
Não com ensino, não com leitinho. Chega de leitinho, gente. Acorda. É necessário leitinho? Sim. O papel, como pergunta, o papel das igrejas de levar o leitinho, de converter, de chegar, trazer as pessoas para o caminho do Senhor. Sim, é importante. Todos têm seu papel. Mas a partir do momento que nós começamos a tomar leitinho, um dia esse bebê precisa crescer e começar a comer alimento sólido. Porque só vivendo de uma maneira santa e piedosa, vamos continuar esperando, porque esperar é saber, é ter a certeza. É como a fé, é como a emuná, é a convicção daquilo que esperamos. Não é simplesmente esperar, vou ficar na minha cadeira, tá bom, vou esperar Jesus voltar. Mas é nós sermos aquela última palavrinha, o veacitem. É a ação, é nós tomarmos a vanguarda e apressar a vinda do dia de Deus, da vinda do Messias. Por causa desse dia, gente, não vai ser, Jesus vai voltar, vai ficar todo mundo na boa. Os céus serão incendiados, serão desfeitos, elementos se derreterão com calor. Ele virá para juízo, para julgamento. Em que lado você quer ficar? Você quer continuar vivendo na sua vidinha, sem ser uma vidinha santa e piedosa? Sem tomar a ação, sem tomar a frente para apressar a vinda do dia do Mashiach? Rashi faz um comentário sobre esse versículo de Deuteronômio 7:12, que é o próximo slide, por favor. Quando fala essas três primeiras palavras dessa porção, desse versículo, Verhaiá, Ekev, Tishmeum, que ele coloca, portanto, será, a consequência será, se ouvir, de Tishmeum é ouvir, lembra a segunda palavrinha? Ouvir. O texto hebraico pode ser tomado para vocês se você vai ouvir o calcanhar. Ekev. Mas só que o Ekev, o que significa calcanhar? Na visão de Rashi, no comentário de Rashi. Se vocês derem ouvidos, mesmo aos mandamentos mais leves, que uma pessoa costuma pisar com seus calcanhares, mais leves são aqueles assim, que passam desapercebido, né? Não, esse aqui, vamos botar um aí, misturar carne com leite, misturar lã em linho, né? Coisas que a gente não entende. Os Hukim, tá falando justamente do Hukim. Se vocês derem ouvidos aos mandamentos mais leves, que uma pessoa costuma pisar com seus calcanhares, e por isso Ekev, ou seja, que uma pessoa está inclinada a tratar com leveza, com menor importância. Nós temos que ler, Rashi está sugerindo que nós leiamos essas três palavras como: se você ouvir os Hukim. O Ekev é o Hukim. As recompensas associadas, como nós falamos, de Orahaim, de Rabbeinu Barria, e tem lá no Salmo 119 também, tem um comentário de Ibn Ezra sobre isso, fala justamente sobre as recompensas, mas não esperem recompensas somente nessa terra. Não esperem, por exemplo, recompensas de não misturar carne com leite, que as pessoas perguntam muito, nessa terra. As pessoas estão fazendo Hukim esperando, dizendo que a biologia e tal faz isso. Não, gente. Tem muitas coisas da minha esposa que eu não entendo. Eu sou tapado mesmo, eu concordo. Homens geralmente são tapados, principalmente se tem um grauzinho aí de déficit de atenção, é pior ainda. Mas você não quer agradar a sua esposa? Você vai fazer aquilo mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Os Hukim são isso. E Rashi está falando diretamente ligado aos Hukim. Mas engraçado que fala esse comentário de Rashi sobre mesmo os mandamentos mais leves, mesmo a menor das coisas. Isso lembra vocês alguma coisa? Próximo slide, por favor. Nosso rabino,
Nosso Mashiach, nosso Messias, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que 2 menores, e pior. Não é você só fazer, lembra, dos passos do Messias? Por que eu estou falando tanto dos passos do Messias? Porque Ekev, com as mesmas letras de Ekev, se escreve também os passos. Footsteps, os passos. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, o último passo é o passo da ação. E ensinar os outros a fazer o mesmo. Olha que julgamento que essas pessoas estão tomando para si. Nosso trabalho, meu e da Luana, daqueles outros que estão sendo nossos discípulos, gente, é muito sério. Você não pode dar a cara num grupo de WhatsApp, você não pode dar a cara na internet, você não pode dar a cara aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social que você esteja assistindo a gente. Ou, como eu e a Luana, nós não podemos dar a cara como líderes de um ministério todo, de uma língua, com tantos países, se nós não tivermos minimamente, devidamente preparados. E mais, nós falamos de VACTEM, nós falamos de ouvir, de ação, nós falamos de Tishmeum, de ouvir, mas temos que falar também de razão, temos que falar de visão, com uma só visão, com a visão perfeita. É como fala nas cartas, falando sobre errar o alvo. E o nosso alvo é quem? É Cristo, é o Mashiach. Nós não podemos dar a cara se nós não estamos preparados para ensinar. Nós não podemos dar a cara e ensinar os outros a fazer o mesmo, porque pensa só, nós estamos trazendo o Ekev, o julgamento, as consequências, o inverso de bênção, gente, de recompensa, não era o não ter a recompensa. Você está trazendo este julgamento, ainda que dos menores, ainda que um dos ruquim, ainda como Rashi falou, ainda que um Ekev, ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado o quê? Legal, você estará no reino dos céus. Mas você será considerado mínimo. Você quer ser considerado mínimo? Tá bom para você a zona de conforto? Não tem problema. Mas eu amo tanto meu Deus, que fez os milagres e maravilhas em minha vida. Eu amo tanto ao nosso Messias e Yeshua, que eu vou fazer para ele o melhor sempre. Eu vou buscar o meu melhor para dar a ele o melhor que ele merece, mesmo assim. Como fala Nishmat Kohai, ainda vai ser pouco. Aquele, porém, que os observar, os ruquim, os mandamentos, os menores, as besteirinhas, a carne de porco que eu não vou comer, e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo, aí o trecho-chave, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, que são aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, aqueles que Yeshua falou para fazer o que eles dizem, jamais entrarão no reino. Jamais entrarão. Não é ser menor ou maior, não, tá, gente? É jamais entrarão no reino. E o Verraiá? O Verraiá fala isso. Hoje falamos o Verraiá, que são os nomes, o nome de Deus, a permutação das letras do nome do Eterno. É o mundo vindouro. É o reino dos céus. É o Mahut Hashamayim. No próximo slide eu botei até de novo o Verraiá para a gente dar uma lidinha.
Só a primeira parte, que é o Verraiá, está nessa paraxá, na paraxá Ekev. E será que quando ouvirdes continuamente meus mandamentos que vos ordeno hoje para amar a Adonai, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então darei a chuva para a vossa terra, na estação própria temporânea serôdia. E recolhereis o vosso grão, vosso vinho e vosso azeite. Eu darei erva nos vossos campos para o vosso gado, e comereis e ficareis satisfeitos. Por isso, muita gente para aí, né? E comereis e ficareis satisfeitos. E começa, Senhor, não. E o restante, gente, é só bênção, não é só bênção. Por isso, tomem cuidado para que vossos corações não sejam seduzidos e vos desvieis para servir a outros deuses, a outros mandamentos, a outras formas de você cumprir e vos curvardes diante deles. Então se acenderá o furor de Adonai contra vós e fechará os céus para que não haja chuva, não haja provisão, não haja bênção, não haja espírito. E a terra não dará mais o seu produto. A terra não dará mais o seu produto me lembra diretamente da parábola do semeador. Não adianta você jogar semente, não vai vir nada. E o que vier vai morrer no meio do caminho. De que adianta? O juízo está sobre você. Se você não está preparado, não ensine. E sereis expulsos rapidamente da boa terra que Adonai vos dá. Essa é a consequência. Essa é a consequência. E hoje, para finalizar, que nós estamos muito com a espada de Pedro na mão, né, cortando orelhas, mas não é essa a nossa intenção. Que Pedro, Rav Shimon Kefar, vamos falar Rav Shimon Kefar, Rabino Simão Kefar, Rabino Pedro, que não tinha uma educação formal, e muita gente pensa que ele era inculto. Não, o inculto ali está dizendo que ele não passou por uma yeshiva formal, mas ele aprendeu nos pés do melhor rabino de todos. Mas isso não exclui hoje nós aprendermos de fontes fidedignas, de rabinos fidedignos, como está no Apocalipse, são judeus e têm o testemunho de Yeshua, que são judeus segundo a halachá, segundo a forma que o povo judeu prescreve. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Ele é tardio para se irar. A oportunidade está para todos. Quem não viu, vai lá na paraxá da semana passada falando de graça. A Torá da graça fala de Ren, Hesed. Ele é longânimo. Essa é a graça. A oportunidade é para todos. O reino é para todos. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, e muitos distorcem as cartas de Paulo, pegam as cartas de Paulo, e ele fala... Se Pedro já falava isso, gente, não vai existir isso hoje. Escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, porque ele foi criado na educação formal, aos pés do Rabino Gamaliel, fariseu, filho de fariseus, judeu. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender para quem não tem um acompanhamento, para quem não tem uma forma rabínica, uma forma judaica de se aprender a Torá. Torá, Talmud, tudo isso se estuda 2 a 2. Essa é a forma. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Não entrarão no reino dos céus, quem não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros destes insubordinados. Insubordinados, quando eu aprendi no quartel, é aquele que não segue as regras.
e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na Hesed, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. A Ele seja a glória, tanto agora como Verraiá, dia eterno, no mundo vindouro, para todo sempre. Então, essa é a palavra que eu tinha para hoje. Vamos abrir agora a nossa sessão de dúvidas. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E até a próxima. Um Shabbat Shalom para todos vocês.